Bom, gente, continuando então com a nossa explicação, né? Aqui está postado, né, os conjuntos em diagramas. Então, para vocês visualizarem e entenderem melhor, ó. O primeiro conjunto aqui, o menorzinho, é o conjunto dos números naturais, né? Começando pelo 0, 1, 2 e reticências. Então, essas reticências aqui significa que nós temos infinitos elementos, né, no conjunto dos números naturais. Depois, nós temos o segundo conjunto aqui, ó, que é o conjunto dos números inteiros. Conforme você pode observar, o diagrama aqui dos naturais, ele está dentro do diagrama dos inteiros. Por quê? Porque todos esses elementos aqui do conjunto dos naturais estão contidos, fazem parte do conjunto dos números inteiros. Então, ele é uma parte do conjunto dos inteiros. Então, significa que os números naturais e mais os números negativos, né, fazem parte desse conjunto, né? 0, 1, 2, reticências, menos 1, menos 2, menos 3 e reticências, porque nós temos também infinitos números negativos. E o conjunto maior aqui, o diagrama maior, é o conjunto dos números racionais. Então, você observa que o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, eles são partes do conjunto dos números racionais. Então, aqui nos números racionais, foram acrescidos as frações e os números decimais, podendo eles serem positivos ou negativos. Por que que eu usei as reticências aqui na representação das frações? Porque nós temos infinitas frações, né? Infinitos números decimais entre, né, entre dois números naturais ou dois números inteiros, né? Então, faltou aqui eu colocar aqui a reticências entre os números aqui decimais. Portanto, gente, envolvendo todos esses números aqui, né, que vocês conhecem, né, eles fazem parte desse conjunto. Portanto, os naturais estão contidos nos inteiros, os inteiros estão contidos em racionais. Ou racionais contém o conjunto dos inteiros, que contém o conjunto dos naturais. Então, para vocês relembrarem, esse símbolo aqui é o de está contido, né? É o que você trabalha, né, fazendo o símbolo com a mão esquerda, né? E com a mão direita, você usa o símbolo de contém, né? O símbolo de contém, ele abre sempre para o conjunto maior, certo? E o símbolo de está contido, né? Ele fecha para o conjunto menor. Então, dessa representação, então, dos conjuntos numéricos, eu espero que vocês tenham entendido. Agora, nós vamos, então, dar ênfase aí ao conjunto dos números racionais, porque ele é um conjunto mais abrangente, né? Porque ele envolve todos esses números aqui que vocês conheceram. Portanto, ó, os números racionais
eles podem ser escritos de duas formas, na forma fracionária e na forma decimal. A forma fracionária e a forma decimal, ela é uma via de mão dupla, tá? Se eu tenho a fração, eu vou para o número decimal. Se eu tenho o número decimal, eu consigo ir para a fração. Então, essa ida da fração para o decimal e do decimal para a fração é muito importante que vocês tenham esse domínio, né? Então, agora, como que nós, relembrando aí, como que nós conseguimos fazer isso? Muito bem, fração, né? Nós temos a fração decimal e a fração não decimal. O que é mesmo uma fração decimal? É aquela fração que tem no seu denominador o 10 e as potências de 10. Ou seja, o 10, o 100, o 1000, o 10.000, o 100.000 e por aí sucessivamente. Então, se eu tenho uma fração decimal, conforme aqui na letra B, na letra C e na letra D, todas as três frações são decimais, porque os seus denominadores são potências de 10. Então, se eu tenho a fração decimal, imediatamente eu tenho o número decimal. Então, vejam só, menos 7 centésimos. Para eu representar o meu número decimal, eu tenho que observar aqui o denominador. Se ele é formado por 2 zeros, depois da vírgula, eu tenho que ter 2 casas decimais. Se eu não tenho os algarismos suficientes, eu completo com 0, conforme eu fiz aqui, ó. Então, ficou menos 0, esse 0, nós não contamos, tá? Está aqui, ó, 0,7. Porque se eu tirar esse 0, eu vou ter apenas 7 décimos. E eu tenho aqui menos 7 centésimos. Então, são 2 casas, porque são 2 zeros. Então, depois da vírgula, eu tenho que ter 2 casas, ok? 45 décimos significa que na representação do número decimal, eu tenho que ter depois da vírgula uma casa decimal, porque eu só tenho aqui um 0. Então, eu vou escrever o 45, vou contar um algarismo e vou colocar ali a vírgula, onde eu leio 4 inteiros e 5 décimos ou 45 décimos. Depois a fração 18 milésimos. Como eu tenho 3 zeros aqui no denominador, significa que ao representar o número decimal, eu tenho que ter 3 casas. Mas o 18 só representa 2 casas. Então, eu completo uma casa com 0. Então, 0,018. Eu tenho 1, 2, 3. Se eu não colocar o 0 e só escrever o 18, eu não vou ter aqui 18 milésimos, e sim eu vou ter 18 centésimos e não 18 milésimos. Então, por isso, está aqui, ó, a quantidade de zeros do denominador é o que vai determinar a quantidade de algarismos depois da vírgula, certo? Agora, as frações 1/2, 3/25 e menos 16/5, elas são frações não decimais. Para eu encontrar o número decimal correspondente a essa fração, nós temos 2 caminhos, tá? Você pode encontrar uma fração equivalente, por exemplo, a 1/2,
cujo denominador seja uma potência de 10. Ou seja, que número eu posso multiplicar por 2 para eu encontrar, por exemplo, 10? É o 5. 2 vezes 5, 10. Se eu multipliquei o denominador, eu tenho que multiplicar o numerador. Então, 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. Essa fração 5 décimos aqui, ela é uma fração decimal, é uma fração cujo denominador é uma potência de 10, equivalente a 1/2. Se eu tenho a fração decimal, imediatamente eu tenho o número decimal. É uma passagem imediata. Então, significa que o meu número decimal tem que ter uma casa após a vírgula. Não posso representar aqui 5, porque 5 é um número inteiro. Então, são 5 décimos. Então, eu tenho que escrever 0,5. Ó. Esse 5 aqui, que é formado de um algarismo só, ele é equivalente ao 0. Entendido? A outra maneira, gente, é dividirmos o numerador pelo denominador, conforme eu fiz aqui do lado. Então, montando aqui o algoritmo. 1 é menor que 2. Toda vez que o dividendo for menor que o divisor, nós entramos com 0 no quociente. Para continuar a divisão, eu coloco uma vírgula no quociente e acrescento um 0 no dividendo. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, 0. Então, para eu encontrar o número decimal correspondente a 1/2, eu posso utilizar de uma fração equivalente, né, a 1/2 que seja decimal, ou dividir o numerador pelo denominador, conforme agora vocês preferirem. Por exemplo, a fração 3/25. Eu posso encontrar um número, né, que multiplicado, né, por 25 me resulta 100. Não vai resultar 10. Então, vai ser multiplicando 25 por 4 e o 3 por 4. Então, eu vou encontrar 3 vezes 4, 12. 25 vezes 4, 100. Essa fração 12 centésimos, ela é uma fração decimal equivalente a 3/25. E o número decimal correspondente a ela? Se eu tenho 2 zeros aqui no denominador, eu tenho que ter 2 algarismos depois da vírgula. Então, 0,12, onde eu vou ler 12 centésimos. Ah, eu não quero fazer pela equivalência. Eu quero fazer dividindo 3 por 25. Perfeitamente. 3 é menor que 25. Você coloca um 0 no quociente, coloca uma vírgula. Em troca desta vírgula, você leva um 0 para o dividendo. 30 dividido por 25 vai dar 1. 1 vezes 25, 25 para 30, sobram 5. Como já existe aqui a vírgula, eu só acrescento um 0 nesse resto, formando 50. Dividido por 25 dá 2. 2 vezes 25, 50 para 50, 0. Então, a minha representação decimal aqui são 12 centésimos. Depois eu tenho menos 16 quintos. Qual o número que eu posso multiplicar por 5 para eu encontrar 10? 2. Se eu multiplico o denominador, eu tenho que multiplicar o numerador. Menos 16 vezes 2 vai dar menos 32 décimos. Se eu tenho a fração decimal, imediatamente eu tenho o número decimal. Como o meu denominador aqui é 10, tem apenas um 0, o meu número decimal só pode ter
um algarismo depois da vírgula, que é uma casa decimal. Eu escrevo menos 32, conto uma casa e coloco a vírgula. Não quero esse procedimento. Vamos dividir então. 16 divididos por 5 dá 3. 3 vezes 5, 15. Para 16, 1. Sobrou 1 de resto. Para prosseguir a divisão, para eu dividir esse resto, eu ponho uma vírgula no quociente e acrescento um zero para esse resto, né? Formou 10 divididos por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. Para 10, 0. 3 inteiros e 2 décimos. Então, vocês estão vendo que de uma maneira ou de outra maneira, nós conseguimos representar aí o número decimal. Então, agora fica para você escolher qual caminho que você quer seguir, certo? No próximo vídeo, gente, eu vou explicar para vocês a relação que existe da fração, ou melhor, da razão centesimal, né? É a fração que tem o denominador 100 com a taxa percentual, ok?